Olá, é uma honra e um prazer estar aqui com o Paul Poulet. Ele é um dos coautores do livro Masculinidades Ecológicas, que vai ser lançado pela Bambual no Brasil em agosto. Ele escreveu esse livro junto com o Martin. Nós conversamos com o Martin semana passada e vocês podem conferir no YouTube. Ele está disponível no link. Eu sou o Luiz do Brotherhood, que é um grupo no Brasil que começou em 2017. O Paul está mostrando o livro em inglês. O Brotherhood começou em 2017 e nós reunimos homens para conversar sobre masculinidades, os desafios que nós enfrentamos no mundo hoje, ao redor da questão de como ser um homem hoje. Isso é o que me trouxe até o livro, até o meu interesse no livro. Eu considero esse livro muito importante para o momento em que nós estamos e é por isso que eu estou muito feliz de estar aqui com o Paul hoje. Eu agradeço por estar disponível e por oferecer o seu tempo para estar com a gente hoje. Paul, eu gostaria de deixar você se apresentar, o que quer que você queira dizer sobre você, e também se você quiser começar nos dizendo onde você está no planeta, onde seus pés estão tocando o solo agora, e também a sua motivação para estudar masculinidades. Eu sei que você tem um grande histórico já estudando esse tema, então se você quiser começar compartilhando a sua motivação para abordar esse assunto, seria um bom começo. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, é um grande privilégio estar aqui. Eu tive a oportunidade de caminhar na floresta com o Martin Haltman. Com certeza, algumas das pessoas que estão aqui estiveram também na ligação semana passada. Então, ele falou com muito carinho sobre todos os esforços que foram feitos para nos reunir nessa conversa e para a gente poder falar com as pessoas no Brasil e que época, que momento na história do seu país e na história do planeta para a gente fazer esse trabalho. Uma das coisas que são mais empolgantes para mim, para fazer esse trabalho, é ver como ele tem sido abordado e apropriado, tornado relevante de diferentes maneiras, em diferentes partes do mundo, em diferentes culturas. Então, é uma honra saber que há essa tradução sendo feita para o português e que, por meio dessa tradução, a gente possa apoiar as pessoas para criar masculinidades mais cuidadosas em diferentes partes do mundo. É claro que o Brasil tem um grande papel a exercer. Por exemplo, a Amazônia é chamada de os pulmões do mundo. No Brasil, há interação entre culturas mais modernas e as culturas indígenas. Tem havido muitas tensões e muita colisão. Isso tem tudo a ver com o impacto que a industrialização teve no planeta de maneiras muito negativas. Então, para mim, é um grande prazer poder ter essa conversa. Onde eu estou agora não é tão distante, eu estou na cidade de Nova York, estou no apartamento do meu tio. Ele tem vivido aqui há muito tempo, nós somos muito próximos. Nós somos mais como irmãos, na verdade. Então é um deleite para mim, é uma alegria estar aqui. Parte do motivo de eu estar aqui é que eu fiz uma cirurgia nas costas e estou me recuperando. Eu estou entre contratos acadêmicos, então agora eu estou atuando como educador e acadêmico com fazendo freelancer, como freelancer. Então eu tenho feito trabalhos na área educacional e tenho feito palestras como essa. Uma coisa que eu gostaria de dizer sobre o porquê eu faço esse trabalho provavelmente eu posso começar contando uma história sobre a minha vida no oeste da Austrália. Eu tenho uma herança do Mediterrâneo, eu falei sobre isso, parte libanesa, parte italiana, e a minha família veio dessa região do Mediterrâneo para o oeste da Austrália depois da Segunda Guerra Mundial, então eles eram refugiados. E ser da primeira geração nascida na Austrália, nós temos uma sensação muito visceral e incorporada de colisão cultural, questões de opressão e das maneiras como as masculinidades funcionam
tanto de maneiras cuidadosas quanto maneiras destrutivas, especialmente quando envolve indivíduos que se encontram em papéis de responsabilidade, por exemplo, o cuidado da casa, na cultura do Mediterrâneo, que eu tenho certeza que também se relaciona com a cultura latina, inclusive o Brasil é muito dominada, tem uma dominação masculina, é masculinista, e eu também venho de uma herança familiar muito similar. Uma das coisas que eu notei como uma pessoa jovem foi o quanto eu tinha o anseio de estar próximo dos homens da minha família, mas eu também tinha dificuldade de ter essa proximidade, exceto por muitos bravados, uma certa uma demanda grande por me provar para a família e para o mundo que nós dessa família que foi para a Austrália tinha se dado bem no novo país. Então havia pressões não só de trabalho, mas também pressões familiares muito ligadas à violência. Tinha muita violência doméstica na minha família estendida e também na família imediata. Então isso me deixava muito confuso, porque eu vinha de uma família que também era muito amorosa e muito incrível, e nesse sentido latino, ela tinha uma orientação cultural para relacionamentos estendidos com os membros da família, realmente relações cuidadosas e compartilhando recursos e nos apoiando. Então, essa justaposição entre essas duas presenças, por assim dizer, essas duas maneiras de existir na minha família, na minha dinâmica familiar, me deixava muito confuso. Ela realmente me impeliu a fazer perguntas grandes e profundas sobre o que estava acontecendo com os homens da minha família. Desde jovem eu me perguntei isso. Isso foi justaposto com os membros da minha família do sexo feminino sendo muito amorosas, cuidadosas, mesmo me encorajando a ser um pouco uma criança meio sapeca, meio safada, que tomava riscos, que se arriscava, sendo alimentado com uma alimentação muito saudável, tendo muito encorajamento para ser eu mesmo. Então tinha essa tensão entre como eu me sentia perto das mulheres da minha família, minha avó, minhas avós, minhas tias, primas, por outro lado com os tios e avós e os homens da família. Uma mistura com tudo isso, havia o fato de que um dos meus avós, de quem eu recebi o nome, eu recebi o nome em homenagem a ele, ele era muito gentil, muito paciente, muito bondoso, muito disposto a me celebrar como eu era, de uma maneira que não era tão fácil para os outros homens da minha família mostrar da mesma maneira. Então, o lugar em que eu acabei recebendo esse amor e essa afeição da maior parte dos membros da minha família foi quando eu estava construindo coisas com eles, né, com os homens da minha família, dentro de casa, no quintal, construindo coisas com membros da família e também crescendo comida, plantando. Então, o meu pai, desde jovem, eu entrei para os escoteiros e ele era um líder de escoteiros. Então, ele tinha muita atenção e disponibilidade para me ensinar coisas, me mostrar coisas quando eu ainda era jovem, nesses espaços em particular. E isso me dava uma segurança e uma confiança na terra. As coisas podem ser um pouco meio doidas na dinâmica de família, mas quando eu encontro a minha família nesses contextos, eles ficam mais suaves, mais espaçosos, mais cuidadosos. Isso realmente trouxe o meu interesse nesse assunto, né? Foi a justaposição dessas duas maneiras de ser. Na minha família, por um lado, então, por um lado, eu tinha essa dinâmica arriscada e assustadora, e, por outro lado, essa dinâmica amorosa e rica. Bom, então por que eu não paro por aqui e vejo o que você gostaria de construir a partir disso? Bom, isso tá ótimo, está perfeito. Eu queria te perguntar, você, você descreveu um pouco
sobre o lugar dessa masculinidade hegemônica na sua família. E muitas pessoas que estão ouvindo aqui reconhecem isso, né? Então, eu vou passar direto à pergunta. O que é a masculinidade ecológica? O que são as masculinidades ecológicas? E como a performance dessas masculinidades se conecta com a ecologia? Como essas questões que você apresentou se relacionam? Por exemplo, aqui no Brasil tem o drama ligado à região amazônica, e os nossos líderes políticos, no certo sentido, eles reproduzem esse mesmo padrão de masculinidade. O que é essa proposta que vocês estão colocando no livro e nos apresentando? Como você vê que a masculinidade tem uma função para a crise que nós estamos encarando hoje? Sim. Eu presumo que o Martin... Eu não cheguei a ouvir a gravação do Martin, mas quem estava na ligação pode me avisar se eu estou repetindo. Mas nesse livro de 2018, que está sendo traduzido e que foi distribuído, agora ele tem uma capa diferente, né? Ele vai ter uma capa diferente em português. Nesse primeiro livro que a gente fez é apresentar um quadro de referenciais de 3 tipos de masculinidades. Eu vou começar dizendo que isso é uma simplificação. Então, a identidade masculina está presente em todo mundo. Mas ela não foi uma discussão. Então, essa discussão não foi só sobre homens, mas sobre construções sociais de masculinidade, tal como elas estão presentes em todo mundo. Esse é um ponto importante a fazer. O segundo ponto é que o referencial que nós apresentamos nesse livro foi uma maneira de tentar mostrar a complexidade dessas diferentes maneiras pelas quais as pessoas mostram identidades masculinas em suas vidas. Então, se você é uma pessoa queer, com gênero queer, se você tem um corpo de mulher ou um corpo de homem, as construções de masculinidade dizem respeito a certos tipos de comportamento que são ensinadas para nós e são recompensadas de diferentes maneiras nas estruturas sociais, sejam locais, nacionais e internacionais, nesses níveis diferentes. Algumas dessas recompensas são muito favoráveis, outras construções são marginalizadas ou diminuídas. O que a gente tentou mostrar com essas categorizações, o provedor de masculinidade, o provedor industrial, por exemplo, o Bolsonaro e todas as pessoas ao redor dele, as pessoas que votaram nele, elas estão conectadas com um tipo de masculinidade em particular, como se esse fosse o jeito que o mundo deveria ser. O segundo tipo são as masculinidades ecomodernas. Um exemplo seria o Justin Trudeau, do Canadá, ou Emmanuel Macron, da França, mas também algumas líderes mulheres, como a Angela Merkel, que é a chanceler da Alemanha, foi, mais recentemente a Theresa May, no Reino Unido. São mulheres em posições de liderança. Eu poderia pensar em muitos políticos da minha terra natal, da minha terra, né, Austrália, ainda que estejam em corpos de mulheres também, que mostram que se importam, estão dispostos a reformar e fazer políticas regulatórias, mas ainda adotam políticas muito conectadas com o capitalismo, chamado ecocapitalismo. É uma visão neo-darwinista e darwinista social. Então, é uma abordagem ainda pensando em termos da sobrevivência do mais adequado, do mais ajustado, ainda presume a ideia de que tem alguém que tem que estar no topo, e se essas pessoas que estão em cima, se elas puderem gerar alguns benefícios que possa trickle down, que possa descer, que possa cair para as pessoas para baixo. Então, pessoas como Bolsonaro e Trump, elas não têm a menor vergonha de estar no topo, e tem essas pessoas mais dispostas a ter uma suavidade, a fazer um greenwashing, assim, algum discurso ecológico. Se a gente pensar em termos... se a gente for pensar em termos de cores, a categoria do industrial seria cinza e a outra seria verde. Então, a masculinidade ecomoderna é uma maneira mais gentil, melhorzinha.
do que o provedor industrial. O terceiro tipo, das masculinidades ecológicas, o que nós propomos é que, bom, primeiro, essas masculinidades estão presentes em todo o mundo. Então, as pessoas que adotaram essas duas primeiras masculinidades, elas tendem a estar em corpos de homens no norte global, de modo geral, são brancas, homens, e dispostas a pisar sobre os outros seres vivos e as outras pessoas para que eles se mantenham no topo. Então, a masculinidade ecológica diz respeito inicialmente a mostrar o quão tolas são essas categorias, o absurdo dessas categorias. Além disso, se você olhar para a trajetória da espécie humana, é que você vai ver que os seres humanos foram muito cuidadosos uns com os outros por milênios, porque eles tinham que ser cuidadosos. Parte do que nos trouxe até uma dominação sobre o mundo é que nós fomos incrivelmente cooperativos, incrivelmente relacionais e com muito cuidado uns pelos outros. As masculinidades ecológicas, elas dizem respeito a trazer isso à tona novamente e nos levar de volta para essa essência. Ela não busca ser uma panaceia, uma ideia ela não busca resolver tudo, mas ela busca ser mais uma peça que na construção dessa consciência da produção de uma consciência melhor na relação com a Terra, assim como o ecofeminismo, a ecologia profunda, a ecologia social, a teoria feminista de modo geral, do cuidado feminista, os estudos críticos sobre homens e masculinidades. Então, todas essas abordagens mostraram isso. Então, o objetivo é adicionar a essas conversas que estão acontecendo mais amplamente, para trazer esse aspecto das masculinidades sobre essas conversas que estão acontecendo para um cuidado profundo com a Terra. Sim, obrigado por essa resposta, Paul, porque eu teria muitas perguntas sobre isso, mas eu vou começar perguntando o seguinte. No livro você falou muito sobre essa pluralidade nas masculinidades. Então, as masculinidades ecológicas são um caminho. E esse caminho pode ser muito pluralista. Em um sentido que eu gostaria de perguntar agora é sobre o que você falou sobre o capitalismo e essa estrutura segundo a qual o vencedor assume tudo. Então, a nossa sociedade ela encoraja o individualismo. Nós vivemos de uma maneira mais separada uns dos outros. E se a gente considerar questões como gênero, a natureza, existe ainda essa cultura de dominação nessas relações. Eu sei que você vive em uma comunidade aí nos Estados Unidos, é verdade? Sim, na Pensilvânia. Eu queria saber como você vê o papel das comunidades para essas masculinidades ecológicas. E se grupos de homens podem ser um começo para isso. Então, como nós poderíamos melhorar a formação de comunidades? E se isso poderia ajudar a fomentar, a melhorar a aplicação das masculinidades ecológicas? Eu vou começar falando sobre a minha crença baseada nos dados climáticos dos últimos anos. Então, vou começar a falar dos dados da ciência climática a partir do começo dos anos 1990, quando eu estava na pós-graduação. E o que ficou muito claro para mim naquela época é que é razoável a gente dizer que a gente perdeu uma janela crucial de evitar uma catástrofe ecológica e social, econômica e geopolítica, uma crise. Nós já estamos vendo agora as consequências desse desenvolvimento, ainda que nós não tenhamos chegado ao fundo do poço. Então, por exemplo, a gente pode não chegar aos 2 graus, ao limite de temperatura de 2 graus de crescimento. Então, a gente tem tentado fazer uma pequena mudança, uma mudança aqui, outra lá, e aí acontece um colapso em uma comunidade, uma tempestade causando uma disrupção, e essas mudanças cumulativas, elas agora já vão acontecer. Mesmo se a gente conseguisse parar hoje a produção de carbono,
particularmente mantendo a responsabilidade do norte global em mente. O Brasil tem a sua responsabilidade, particularmente com a devastação da floresta, mas a combinação da destruição, né, do pulmão do planeta e a emissão de carvão. Então, principalmente o norte industrial tem uma responsabilidade, as nações do norte. O que a gente vê é que é inútil tentar prevenir os efeitos do fato de que nós já ignoramos os sintomas desde 1972, que é quando a gente já sabia o que a gente precisava fazer. Então, o que a gente está tentando fazer é ajudar as pessoas a desenvolverem as melhores habilidades para que elas cuidem da melhor maneira possível, operando nos níveis locais, para que elas possam apoiar umas às outras nas transições que agora a gente vai ter que fazer. Vão continuar piorando e já são inevitáveis. Então, nem todos os meus colegas não compartilham dessa visão. Elas ainda acham que tem uma visão, uma oportunidade de mitigação. Eu já estou focado na adaptação climática por meio das masculinidades ecológicas. Então, o que nós estamos vendo desse processo de colapso que está acontecendo em todo o planeta é que as pessoas necessariamente vão se tornar mais e mais localizadas. Então, o principal, o mais honesto, é a gente realmente desenvolver relacionamentos de muito cuidado com nós mesmos, uns com os outros. Em muitos casos, heteronormativos são com as nossas famílias, particularmente nas culturas latinas, com as famílias estendidas, com as comunidades localizadas e também com a localização geopolítica com a qual nós temos mais poder de influência. Então, isso inclui, por exemplo, a produção de alimentos localizada, compartilhamento de inovações tecnológicas. Tem uma técnica que pessoas acadêmicas falaram, uma pessoa, Marit Buchtin, ou algo assim o nome, uma pessoa com quem ele concorda muito, embora tenha algumas críticas. Essa pessoa fala da localização das municipalidades. Uma visão... Eu tenho um problema com o libertarianismo como um conceito político, porque ele é muito individualista, ele é hiperindividualista, mas essa visão de libertarianismo municipal diz respeito a mais autonomias locais, estender isso para o sistema global como um todo. Então, já que esse sistema está colapsando, é importante que haja mais autonomia no nível municipal. Isso tem sido pensado, então, existe uma manobra. Esse movimento aconteceu na fronteira entre a Rússia e a União Soviética, e tem manobras feitas pela OTAN, por exemplo, para tentarem parar com isso. Então, o motivo pelo qual a OTAN não implantou sanções que realmente teriam parado a invasão russa à Ucrânia, também as medidas não seria possível manter o sistema funcionando igual ele estava se eles tivessem implementado essas medidas. Então, foi mais ou menos o que aconteceu durante a crise financeira. Então, houve uma manipulação para manter esse sistema mundial funcionando, sendo que havia um sinal claro de que esses sistemas estavam colapsando. Então, isso coloca sobre a gente a demanda de encontrar maneiras de gerar mais cuidado para nós mesmos, em particular. Antes de tudo, se nós não estamos cuidando de nós mesmos, a gente não vai conseguir cuidar dos outros. Em segundo lugar, cuidar das nossas vidas mais imediatas. E terceiro, no serviço comunitário mais amplo. Então, muitas coisas que podem ajudar. Uma visão que a gente pode se perguntar: qual é a minha missão aqui nesse momento? O que me chama? Então, nós homens, que fomos criados particularmente em culturas latinas, é que a gente pode se fazer essa pergunta: qual é a minha missão? O que me chama? Como que ela pode ser colocada a serviço do bem global, não só a serviço de você mesmo? Essa seria a minha resposta, levando em conta que a crise climática é inevitável. Obrigado, Paul. Você mencionou os provedores industriais, mencionou Bolsonaro, Trump, você mencionou a visão ecomoderna, Angela Merkel.
Justin Trudeau, dentre muitos outros, trabalhando com homens. Tem uma falta de referencial muito grande para os homens. Então, quem deveria me inspirar? Qual deveria ser a minha referência, o meu exemplo? E a gente diz, nós deveríamos ser o exemplo, a referência uns dos outros. Mas ainda assim existe esse anseio por um referencial. Você vê algum exemplo? Por exemplo, eu vejo você e o Martin como exemplos. Mas eu não sei, figuras públicas. Você acha que a gente deveria abolir esse ideal de ter referenciais? Gostaria de saber os seus pensamentos sobre isso. Isso é uma ótima pergunta. Esses dois modelos, do provedor e o modelo ecomoderno, eles são idealizados. Então, às vezes, a gente idealiza pensando em celebridades, por exemplo. A minha maior influência, desde que eu fui ecologizado e outras pessoas fizeram esse movimento também, tem sido as pessoas que, e aí eu suspeito que você e as pessoas que estão ouvindo vão entender o que eu quero dizer. São as pessoas que eu encontrei e que eu tenho uma sensação de que elas encontraram um jeito de ser nessa vida com amor verdadeiro. E o que eu quero dizer com isso é que essa pessoa ou esse casal que eu encontrei, nossa, tem tão poucos exemplos de pessoas ou casais realmente amorosos. Você vê que eles realmente se sintonizaram uns com os outros, eles estão em paz. Isso é diferente do que a gente fala, né, dos modelos heteronormativos, mas também em relacionamentos gays, em outros relacionamentos não binários, em que a pessoa mais masculina não está competindo ou se colocando acima da pessoa que é, entre aspas, feminilizada. Então, nesse caso, quem me inspira são esses casais ou relações em que há uma igualdade. Então, a pessoa faz um movimento e deixa a outra pessoa dar um passo à frente também. Eu talvez possa contar em uma mão, nos dedos de uma mão, os casais que eu vi que realmente incorporam esse ideal. É uma experiência rara, mas eu acho que vocês sabem do que eu estou falando. Você encontra as pessoas e você diz: uau, tem algo ali que realmente tem uma sensação de segurança, de gentileza, é respeitoso, tem algo ali compreensivo, honesto, autêntico, transparente. Essas são as qualidades que eu acho que a gente deveria realmente estar tomando como exemplo para nos ajudar a ter figuras de exemplo, ter inspirações. Se você quiser olhar uma pessoa, então eu olho assim, né, mais do que falar em uma pessoa em particular, mas uma coisa que foi surpreendente para o Martin e para mim, então esse indivíduo em particular, o Martin criticou quando ele estava fazendo trabalho sobre ecologia, que é o Arnold Schwarzenegger, como indivíduo iconográfico. Ele, enfim, ele é um avô agora, mas quando ele era o governador da Califórnia, ele fez muito greenwashing, ainda estava dirigindo naqueles 4x4, então tentando investir em energia nuclear, enfim, fazendo coisas que ajudaram a dar uma popularidade para ele. Mas se você ouvir ele agora, o que ele fala é: como eu poderia, na minha posição de ser um ancião, uma pessoa inspiradora, como que eu posso ajudar a promover mensagens mais positivas? Como que eu posso levar certas pessoas a corte internacional como criminosos climáticos? Como eu posso ajudar a influenciar ou criar filmes que influenciem positivamente a crise climática, já que a indústria cinematográfica tem muita influência? Então, o Martin e eu, a gente rastreou o Arnold Schwarzenegger e fomos críticos dele como um greenwasher, como alguém que faz uma lavagem de verde, como um modelo ecomoderno. Mas a gente escreveu um livro nesse nosso segundo livro, esse tijolão aqui, Homens, Masculinidades e a Terra. E tem um capítulo aqui em que o Martin fala sobre o Arnold Schwarzenegger, a transição dele, a ecologização do Arnold Schwarzenegger. Se você googlar, ele é uma figura controversa, ele teve affairs, ele teve
tem questões, ele como um indivíduo foi controverso, coisas que não deveriam ser ignoradas, mas ele como Mr. Muscle, né, uma figura universal, musculosa, até ele pode desenvolver um senso experiencial de se colocar a serviço do planeta, de assumir responsabilidade, de mostrar um grau de interesse honesto, de se desculpar, de assumir a responsabilidade pelo seu comportamento e de se engajar em um processo de mudança. Eu não olho para indivíduos assim com muita frequência. Eu olho de modo geral para as pessoas nas ruas, para as pessoas com quem eu convivo em um nível local. Mas se você quiser um exemplo iconográfico, eu diria o Arnold Schwarzenegger. Bom, o que eu entendo do que você falou é que a gente não precisa olhar para pessoas específicas, mas para as ações. Os comportamentos podem mudar e nós podemos acreditar que as pessoas podem mudar. Então, o Arnold Schwarzenegger e os casais também podem mudar. Então, eles cometem erros em outras áreas, mas tem alguns comportamentos e ações que podem nos ser exemplos, podem ser exemplos para a gente. Absolutamente. Eu vou dizer uma outra coisa. Eu experienciei uma conferência cerca de 2 anos atrás e é bem relevante para esse ponto. Então, como que a gente pode lidar com a ascensão do ecofascismo, a resistência da extrema-direita às questões ecológicas? E muitas pessoas que estavam muito à esquerda na política estavam presentes nessa conferência, umas mais, outras menos. E eu tinha almoçado com membros de Good Old Boys na Nova Zelândia, e eles estavam me perguntando sobre esse livro, e eram homens idosos, ricos, e apoiavam suas famílias de maneiras muito tradicionais. E uma das coisas que eu disse nessa conferência, na minha apresentação, foi que o que chamou minha atenção almoçando com eles era a primeira coisa que eu ouvi deles, que você pensaria sobre como provedores industriais, foi uma preocupação muito grande pelo estado do mundo do futuro dos filhos deles. E parte do que eles fizeram na sua vida, por exemplo, ir para o exército ou atuar como engenheiros, arquitetos, construir pontes, etc. Um dos motivos pelos quais eles fizeram isso foi para assegurar um futuro mais seguro para a família deles. Então, nessa conferência eu fiquei muito interessado nesse aspecto muito cuidadoso desses indivíduos. E esses 2 colegas meus levantaram a mão e falaram: não quero passar o pano para eles, não quero desculpas, eu quero provar que eles são maus e que eles estão errados. A princípio, eu concordo com esse princípio de que a gente não pode deixar ações negativas sem responsabilização. Se a gente olhar, um aspecto importante da relação com os seus pais e com os seus avós é que você precisa se perguntar, bom, você está mais preocupado em estar certo ou ter um relacionamento bom com os seus pais e com os seus avós? E o que entra nesse dilema, nessa questão, é conseguir alguma conexão com aquela pessoa e acreditar que aquele impulso do cuidado ainda está presente, mesmo que eles façam coisas horríveis. E aí encontrar essa pérola neles, encontrar o que tem de cuidadoso neles. Então, por exemplo, eu não esperaria que uma mulher que foi estuprada por um homem tenha qualquer paciência ou tolerância com a objetificação das mulheres feitas por homens. Mas eu, que não fui estuprado, eu tive as mesmas questões sobre abuso sexual como uma criança, mas eu estou em uma posição melhor para ter uma conversa com ou encontrar maneiras de construir um relacionamento que traga alguns desses indivíduos para um aspecto mais cuidadoso, mais amplo, porque esse aspecto está neles. E a gente não deveria esquecer disso, na minha visão. E não deixá-los sem responsabilidade. Tem ambos esses fatores. Eu totalmente concordo. A gente está chegando ao fim, mas eu queria fazer uma pergunta sobre isso. É isso. A gente sabe que as masculinidades hegemônicas, nós homens nos beneficiamos delas, então nós temos muitos privilégios,
Mas quando nós trabalhamos com homens e quando olhamos para nossas próprias histórias, eu também tenho histórias com meu pai, com meu avô, a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que é difícil, que a gente perde nisso também. A gente consegue identificar isso em outros homens, ainda que eles tenham um comportamento ruim, a gente consegue ver o sofrimento que eles estão carregando. E eu concordo, é mais fácil para mim do que para minha irmã ou para minhas amigas mulheres me conectar e ter a paciência de ouvi-los, etc. Então, para resumir, como a gente traz esses homens, os provedores industriais, para a conversa? Você tem algum insight sobre isso? E também como o livro pode ajudar? Como eles podem ver que as masculinidades ecológicas podem ajudá-los? Pode ajudá-los a cuidar da família, ajudá-los a atender essa preocupação que eles têm com o planeta. Bom, então, além das teorias, a gente desenvolveu também um material educacional, está disponível gratuitamente. Então, se tiver um tempinho, eu vou colocar o link no chat para as pessoas poderem copiar. É um PDF com 8 atividades, 8 eventos que vocês podem organizar, 8 encontros. E a gente agora está desenvolvendo uma versão 2.0 com intervenções de ecossistema. Elas são mais um mosaico, esse formato novo que a gente está fazendo. O principal do que eu percebi e que tem sido muito útil para aproximar as pessoas provedoras e os ecomodernos é sair da cabeça o máximo possível. Então, isso envolve fazer abordagens que sejam mais incorporadas. As 3 principais influências para mim são a teoria dos oprimidos, de Paulo Freire, pedagogia da opressão, do oprimido, a presença social do teatro, e o teatro do playback, algo assim. A quarta influência que eu mencionaria, e que eu tenho certeza que alguns de vocês vão reconhecer, é uma ferramenta cujo nome eu não entendi, que foi desenvolvido por um colega dele. Se alguém souber e quiser escrever no chat, pode escrever. Então, o John Cross desenvolveu essa ferramenta que ajuda a criar projetos de cuidado para o planeta e ampliar esses projetos. Então, eu vou fornecer esse material que conecta a masculinidade com esse processo de ecologização. Dragon Dreaming, a Bruna falou. Obrigado, Bruna. Então, isso reúne homens, mulheres, grupos mistos, grupos individuais. Esse material vai surgir. Então, eu vou colocar o material do John Cross, algo assim, Dragon Dreaming. Então, essas vão ser coisas muito tangíveis que eu posso oferecer. E, é claro, o Martin e eu, nós estamos realmente presentes para fazer mentoria. A gente aprende muito com pessoas de diferentes partes do mundo, atividades localizadas. Então, esses materiais não são nossos. O objetivo é simplesmente a gente poder conduzir outras pessoas a se localizarem também, a atuar. Obrigado, muito obrigado, Paul, pela sua generosidade, pelo trabalho que você e o Martin estão fazendo. Eu realmente admiro isso. Então, nós chegamos ao fim. Eu realmente queria te dar algum tempo, se você quiser adicionar alguma coisa que eu não tenha perguntado, algum complemento que você queira fazer, uma palavra final que você pode querer dizer. Assim, eu só queria me certificar que eu dei o link, então, os links, então, e deu só um tempinho para encontrá-los. Ok, tá lá. Então, Dragon Dreaming, o manual do John Crosswick, algo assim. E também Homens na Crise Climática, John Crofts. Eu dei uma olhada, o Martin enviou também, perfeito. Fora isso, eu só queria dizer obrigado, eu fico muito feliz. Eu também achei, foi um grande prazer, e eu aprendi muito.
E eu gostaria que a gente tivesse mais tempo. Espero que a gente possa se encontrar de novo no futuro, em breve. Então, o livro vai ser publicado aqui em breve, aí a gente vai se reunir e a gente vai reunir as pessoas para discutir e formar grupos e a gente vai tentar encontrar vocês de novo, ver se a gente consegue algumas dicas de vocês. Então, tá ótimo, fico ansioso também. Isabel, você gostaria de falar alguma coisa para encerrar? Eu fico interessado. Vai ser muito bom ficar na mesma tela que o Martin, vai ser uma honra. Vai ser excelente. Estou ansioso também. Então, ok, obrigado, Pô, obrigado pelo seu tempo, pelo seu trabalho, pela sua generosidade. E entre em contato com a gente, eu vou passar o meu e-mail aqui também. Vamos ver se assim funciona. Ok, tá ótimo. Então, qualquer pessoa que estiver nessa ligação e quiser entrar em contato, é só escrever, eu vou ficar muito feliz de entrar em contato. Tá ótimo. E se você tiver algum plano de vir para o Brasil, deixe de saber. Assim, na verdade, eu tenho sim esse plano. Eu tenho um grande amigo, quase um irmão, que eu quero ir visitar. Então, eu vou deixar vocês saberem. Perfeito, legal. Muito amável. Ok, obrigado, obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado, uma grande honra. Tchau, obrigado. Então, nós encerramos também a tradução aqui. Gente, o som dele estava levemente abafado para mim. Eu peço desculpas, assim, eu fui mais ou menos tentando entender. Espero que tenha dado para entender. Grande abraço a todo mundo. Marcos, Obrigado. obrigada. Muito bom. Obrigada. Tchau. Você vai continuar nos dando informações de quando tiver novas palestras? Bruna? Tá falando com... Maria. A gente vai mandar... Você se cadastrou por e-mail para receber esse link? Falando comigo? Sim. Como é que você perguntou? Você recebeu o link por e-mail? Foi por e-mail. Tá. Então, o link a gente vai continuar disponibilizando nos próximos encontros. Tá bom. E aí, tudo por e-mail e pelo Instagram também. Certo. Tá, obrigada. Tá bom. Obrigada, Maria. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, Valeu. Marcos. Arrasou. Valeu, Bruna. Foi o que deu. Nossa, legal, que bom que deu certo, né? Sim, eu estava aqui com a Bel vendo os links, mas deu tudo certo. Que legal. Então, boa tarde, tudo de bom. Beijo, boa tarde. Beijo.